Cidinha que está falando, estou passando aqui para deixar uma mensagem ao coração de vocês. Deus tem falado ao meu coração com essa mensagem, meu Deus. Para eu conseguir gravar esse vídeo, eu tive que deixar de resistir ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vocês sabiam que resistir ao Espírito Santo de Deus é um pecado? Meus irmãos, muito se ouve falar sobre a mentira, muito se ouve falar sobre o homicídio, que também é um pecado contra Deus e contra meu irmão, mas pouco se ouve pregar sobre o pecado da resistência. O que é resistir ao Espírito Santo de Deus? Resistir é ficar firme, resistir é não ceder, resistir é você ouvir um comando específico do Espírito Santo e você não querer mudar e continua com o mesmo pensamento, com a mesma ação. Isso é uma resistência ao Espírito Santo de Deus. E qual é a missão do Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo foi dado a nós por Jesus a fim de nos consolar, a fim de nos ensinar, a fim de nos corrigir e também com a missão de interceder por nós diante do Pai. Sabe quando você está passando por aquela prova que você não consegue nem orar, as lágrimas descem? Não tem palavra na sua garganta, você não consegue falar. O Espírito Santo é capaz de transformar aquela sensação de dor que está no teu coração, que você não consegue nem se expressar, ele é capaz de transformar todo esse teu sentimento em palavras diante do Pai. Então o Espírito Santo, além de nos consolar, ele intercede por nós diante do Pai e ele também nos corrige, nos ensina, nos leva a ser melhor. Então resistir ao Espírito Santo é negar ouvir os comandos específicos dele. Você entendeu? Então, por exemplo, nós hoje vivemos numa época muito corrida, né? A gente já levanta de manhã já com todos os horários preenchidos do nosso dia. Então nós temos horário para tudo, horário para café, horário para trabalhar, horário para almoçar, horário para estudar, para voltar para casa, cuidar de filho, cuidar de marido, né? Estudar, fazer curso, fazer prova, enfim, nós temos horário e planejamento para tudo, né? E nessa correria nós acabamos resistindo ao Espírito Santo em mínimas coisas. Por exemplo, eu tenho trabalhado bastante e houve uma época da minha vida, hoje não. Hoje eu trabalho de segunda a sexta, se precisar algumas vezes no sábado, mas antes eu estava trabalhando de domingo a domingo e até fora da minha cidade. E nessa correria, nós vamos deixando algumas coisinhas de lado. Por exemplo, você que não abre mão do seu devocional diário, para você é muito importante que você não deixe de tirar os seus 5 minutos para orar. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando demais, orando, mas orando pouco, sabe? E a vida naquele movimento acelerado. Eu estava trabalhando um dia, e isso já fazia 2 anos que eu estava trabalhando direto de domingo a domingo. E eu trabalhando nesse dia, Deus disse assim para mim: Cidinha, pare de fazer o que você está fazendo e vai orar porque eu quero falar com você. Já fazia 2 anos que eu estava trabalhando de domingo a domingo, indo aos cultos todo domingo à noite, sim, tomando Santa Ceia, sim. Só que eu não estava conseguindo mais ter tempo de qualidade na minha vida devocional diária. Entendeu? Orar, sim, orava, mas orava muito pouco. Lia a Bíblia, mas não lia com profundidade. E aí naquele dia, depois de 2 anos de tanta correria, Deus disse assim: Cidinha, para de fazer o que você está fazendo e vai orar. E eu estava trabalhando.
Só que eu sou autônoma e graças a Deus eu tenho a liberdade de poder parar um pouquinho o meu trabalho e fazer aquilo que Deus está me pedindo. Eu tenho essa liberdade, diferente dos nossos irmãos que não têm a liberdade de sair do trabalho e parar o que está fazendo por ser CLT, né, por trabalhar registrado e tal. Mas enfim, Deus me pediu e eu disse, Pai, eu estou terminando de fazer esse trabalho aqui, será que eu posso concluir esse trabalho? E Deus disse, não, vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. Aí você sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu resisti à voz do Espírito Santo e disse, Pai, só vou terminar essa parede aqui, que eu estou fazendo. Depois que eu terminar essa parede, eu vou lá para orar assim. Sabe por quê, Pai? Que eu não vou parar e sair para orar correndo, porque o Senhor merece um tempo de qualidade. Então, depois que eu terminar isso aqui, aí eu vou ter um tempo livre só para o Senhor. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu terminei o serviço que eu estava fazendo naquela parede e já pulei para outra parede. E assim foi o dia todo. Eu continuei trabalhando. E naquele dia específico eu trabalhei até umas 8 horas da noite. Cheguei na casa que nós estávamos ficando, tomei meu banho e fui deitar. De madrugada, Deus falou comigo. Cidinha, levanta para orar. Eu falei, meu Deus, fui para orar, meus irmãos. Aí eu falei, Pai, obrigado, Senhor, por poder estar aqui contigo. Ai, o Senhor queria falar comigo aquela hora, o que o Senhor queria falar? Ai, Senhor, me perdoe, eu estou correndo, né? O Senhor entende minha agenda, né, Pai? Não é por mal que eu trabalho do jeito que eu trabalho e não tenho, assim, priorizado tanto os nossos devocionais com tanta qualidade. Tenho orado, mas tenho orado um pouco, mas o Senhor me entende, não é mesmo? Aí Deus disse assim para mim, Cidinha, posso te falar uma coisa? Ele fala, Pai, abre a Bíblia aí que eu vou falar com você. Abri a Bíblia, caiu lá no texto que diz assim, olha, o seu Deus é Mamon. Aí eu olhei assim, falei, não, não, de jeito nenhum. Deus disse assim, você está vendo o que você está lendo aí, Cidinha? Não podeis servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E eu disse, mas eu não sirvo o dinheiro. Deus disse, serve. Eu vou mostrar para você que o seu Deus, de 2 anos para cá, virou Mamon. Eu falei, não, eu não me conformo com isso, porque não, eu sou uma serva de Deus. Imagina tanto tempo de evangelho, eu leio a Bíblia, eu estou na igreja aos domingos, eu tomo Santa Ceia, sou uma membra ativa na igreja, né? Estou todos os cultos. E não, eu não aceito o Senhor dizer que o meu Deus é Mamon, o Senhor é meu Deus. Deus falou, não, eu não sou seu Deus. Para quem você dedica todas as horas do seu dia? Que hora você levanta para trabalhar, Cidinha? 4 horas? 5 horas? E que horas você deixa de trabalhar? 5, 6, 7, 8, até a hora que for necessário, é o tempo que eu trabalho. E Deus disse assim, em que momento do seu dia você parou para orar, para falar comigo? Sabe por que Mamon é seu Deus? Porque você colocou no seu coração que você precisa trabalhar o tanto que você trabalha, mas você não me coloca no centro da tua vida. Eu falei, Deus, Mamon não é meu Deus, não. Deus disse, é sim. É sim, porque você tem dedicado todo o seu tempo para o seu trabalho, você dedica toda a sua vida para o seu trabalho, você não faz mais nada além de trabalhar. Então, o seu Deus é Mamon, não sou eu não. Porque eu disse para você, vai orar que eu quero falar contigo. E o que você disse? Deus, eu tenho que terminar esse trabalho aqui primeiro, aí depois eu vou dedicar um tempo para o Senhor. Já faz quanto tempo que você tem dedicado toda a sua vida, toda a sua força, toda a sua energia para o seu trabalho e tem deixado de me buscar?
Aí ali eu entendi que eu estava resistindo ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, ninguém disse para mim, foi Deus que me disse. Olha, o seu Deus é Mamon porque você tem resistido à minha voz. Sabe quando Deus nos dá comandos específicos para coisas específicas que tem que ser feito na hora que Deus pede, na hora que Deus manda, na hora que Deus dá o direcionamento, mas a gente está tão angustiado, tão atarefado com as coisas que nós temos que fazer, com a demanda que nós temos que tomar conta, que nós deixamos de executar aquilo que Deus nos pede. Por quê? Porque nós sempre queremos a compreensão de Deus. Ai Deus, o Senhor entende, né, que eu estou ocupada demais. Ai Deus, o Senhor entende que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Claro, Deus sabe que a sua família precisa ser cuidada. Deus sabe que os seus filhos precisam ser alimentados. Deus sabe que nós precisamos trabalhar para poder pagar as nossas contas, os nossos boletos, para dar conta da nossa vida. Deus sabe que nós temos os nossos planejamentos diários, mas Deus não compreende o fato de nós colocarmos todas as demais coisas à frente de Deus, na esperança de que Deus nos entenda. Porque a palavra do Senhor diz que primeiro buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que é que eu estava fazendo? Eu estava buscando as demais coisas e esperando que o reino fosse acrescentado. E não é assim. Então, primeiro eu busco o reino e depois as outras demais coisas, elas vão ser acrescentadas, irmãos. A Bíblia diz que Deus dá para o justo enquanto o justo dorme. Eu estou dormindo e Deus está trabalhando por mim, porque Deus ele não dorme, Deus ele não descansa. Por que é que o nosso coração ele tem se colocado em posição de ansiedade, em posição de, ai, se eu não fizer ninguém faz, ai, se eu não correr atrás nada dá certo. Meus irmãos, descansa o teu coração e coloque Deus no centro de tudo, e as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Sabe, pare de resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Pare de resistir à voz de Deus. Sabe o que eu percebi depois de 2 anos trabalhando de domingo a domingo e me ausentando de buscar Deus como Deus merece? Sabe, ter um tempo de qualidade, sabe, ter tempo para ouvir a voz de Deus, sabe, aquele tempo para a gente fazer uma oração onde a gente fica em silêncio e só Deus fala. Sabe aquela oração que você dobra o joelho com a cabeça vazia, sem estar preocupado com aquilo que vai fazer amanhã ou depois de amanhã? Sabe? Nós precisamos parar de resistir à voz de Deus. E depois de 2 anos trabalhando desse jeito, resistindo à voz de Deus, diariamente, eu cheguei num nível de esgotamento e entendi que todos os meus esforços que são aplicados fora de Deus só me traz ansiedade, medo e preocupação. Meus irmãos, toda vez que eu me sinto ansiosa por alguma coisa, sempre que eu coloco Deus primeiro, eu consigo ter uma mente vazia para resolver todas as situações. E isso que eu estou contando aos irmãos aqui não é para tentar constranger você, que eu sei que a correria do dia a dia não é fácil, a gente cansa e Deus entende que nós podemos nos cansar, Deus entende que nós podemos ficar ansiosos, Deus entende. Só que nós precisamos aprender a colocar Deus no lugar dele,
Sabe? Eu passei todos os dias da minha vida dedicando o meu tempo, a minha energia, sabe? A minha disposição para o trabalho. Já cheguei a trabalhar 14, 15, 16 horas seguidas, me alimentando algumas vezes até mal, para dar conta do trabalho, para dar conta da demanda. Mas para quê? Sabe? É importante trabalhar. Mas por que eu consigo dedicar tanto tempo às outras coisas, mas eu não consigo passar 10 minutos de joelho? E no domingo eu espero chegar na igreja e eu espero que Deus desça, eu espero que Deus mova o céu e eu espero que Deus fale comigo. Como Deus vai bradar o meu coração se a minha mente está ocupada demais com as demais coisas? Como Deus vai me dar comandos grandes se eu não obedeço nem aos comandos pequenos? Não resista ao Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nessa manhã, nessa tarde, falando com você que tem ouvido comandos específicos de Deus e você tem resistido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração projetos incríveis para o avanço do reino. Mas você tem resistido por achar que você não é capaz de fazer aquilo que Deus escolheu você para fazer. Sabe aquela oração que Deus disse, se liga para fulano, ora por fulano e diga isso, e você não fez? Porque você achou que era de você mesmo, você estava resistindo ao Espírito Santo de Deus. Resistir ao Espírito Santo de Deus pode trazer para nós dores que a medicina não pode curar. Sabe esse vazio que você está sentindo no seu coração, que o remédio não preencheu? É o vazio da resistência à voz do Espírito Santo de Deus. Ah, Cidinha, como eu estou resistindo? Sabe quando você resiste à voz do Espírito Santo de Deus? Quando ele pede para você abraçar aquela pessoa e você, por vergonha, você não abraça. Sabe quando ele pede para você falar do amor dele para uma alma e você não fala porque você acha que a sua dicção não é tão boa assim para poder estar falando com outras pessoas? Sabe, de maneira consciente ou inconscientemente, a resistência ao Espírito Santo é um pecado só. Sabe, talvez você está aqui nessa manhã vendo esse vídeo, eu não sei até onde vai chegar. Eu tive que parar de resistir à voz de Deus para fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração há muito tempo. Sabe, pare de resistir à voz de Deus. Deus chamou você para um projeto lindo, específico. Você já sabe o que tem que fazer, você só não faz, porque você resiste ao chamado que Deus deu para você. Você poderia estar nas redes sociais, cumprindo o chamado que Deus te deu, mas por que você não cumpre? Por medo do julgamento, por medo do que vão falar, por medo do que vão dizer. Só que o medo do que o Espírito Santo pensa a teu respeito, você não tem. Porque você fica sempre na esperança que ele vai sempre entender o seu lado. Sabe? Quantas pessoas estão se perdendo porque você tem resistido ao Espírito Santo? Quantas pessoas se perdem porque nós negamos fazer aquilo que Deus tem nos pedido? O que eu peço nessa manhã a Deus é que o Espírito Santo nos dê força, nos dê coragem de entender a situação de resistência que está no nosso coração e que nós consigamos sair dessa situação de inércia e ir em direção ao
ao chamado de Deus. Talvez nessa manhã, Deus já tenha dito para você algumas coisas que você precisa fazer e você ainda não fez, porque você está resistindo. Talvez nem seja a sua intenção, assim como não era a minha, resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você não faça por mal, mas o fato de eu cometer um erro genuíno, não significa que ele deixa de ser erro, ele continua sendo erro. Sabe? Deus tem tocado no seu coração para você ir numa igreja, para você ajudar seu pastor, para você levar a mensagem da cruz aos corações que estão perdidos. Mas você deixa passar batido. Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus não é uma energia, não. Eu só sinto. Não, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. Sabe? Ele tem vontade. Ele é alguém, ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo de Deus também pode ser entristecido. O Espírito Santo de Deus também pode ser magoado. Sabe? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com coisas que o Espírito Santo de Deus, ele, evidentemente, antes dele se retirar de nós, ele já tentou nos alertar de todas as maneiras possíveis. Sabe quando você vai fazer uma coisa errada e o Espírito Santo fala, não faz isso não, hein? Isso aí não é bom não faz. Sabe quando vem aquela vontade de falar alguma coisa que não é verdade, o Espírito Santo fala, ei, não mente não. Isso aí não é certo. Sabe quando tu tem um sentimento assim com uma pessoa e o Espírito Santo fala assim, ei, não deixe isso crescer no teu coração não. Mas a gente é tão obstinado, tem um coração tão duro, que a gente deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus durante a semana e esperamos que no domingo o Espírito Santo apareça com fogo, que o Espírito Santo apareça no movimento da glória. Eu sinto muito dizer, o Espírito Santo não vai aparecer nem no meio do fogo, nem no meio da glória, porque nós resistimos o Espírito Santo de segunda a sexta, aí no sábado e domingo nós queremos, fala Espírito Santo, que o teu servo ouve. Não ouve não. Estamos resistindo ao Espírito Santo de Deus. Por muito tempo eu resisti ao Espírito Santo de Deus, mas em Deus eu quero vencer essa barreira. Se você está resistindo à voz de Deus para cumprir o teu chamado, levanta hoje e faz o que tu tem que fazer. Se você foi chamado para louvar e você está resistindo ao chamado de Deus por achar que sua voz não é tão bonita, levanta do lugar da inércia e começa a cumprir o seu chamado. Porque vidas serão salvas através do seu chamado, através da sua voz. Curas vão entrar em lugares, pessoas serão libertas. A salvação de Deus vai entrar nos lares, nas casas, nas pessoas, através da sua vida. Pare de resistir ao Espírito Santo de Deus. E eu digo mais, quando nós resistimos ao Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz que é Ele que é o responsável por nos convencer dos nossos pecados. Quando eu deixo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para andar segundo os meus pensamentos, as minhas escolhas, logo não resta mais sacrifício para mim, porque aquele que poderia me ajudar a me convencer dos meus pecados está sendo deixado de lado. Então não há recurso para quem resiste à voz do Espírito Santo de Deus. Olha, se até hoje você tem resistido à voz do Espírito Santo de Deus, seja na tua vida pessoal, seja na sua vida financeira, ou seja na sua vida espiritual, eu venho para dizer para você, coloque-se no seu lugar de filho e ouça a
voz do Espírito Santo de Deus, tá? Essa é uma palavra não só para o seu coração, mas para o meu coração também. Por muito tempo eu resisti, mas hoje eu escolho ouvir a voz do Espírito Santo. Beijo.